E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a continuação da aula sobre movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Onde nós vamos definir aí a equação horária da posição e a equação de Torricelli, tá bem? Espero que vocês estejam gostando aqui dos vídeos do canal. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito e deixa o gostei aqui no vídeo. Então vamos para a aula. Então pessoal, vocês se lembram que eu tinha definido com vocês alguns conceitos do movimento retilíneo uniformemente variado, como a aceleração, as características do movimento, que é um movimento em que a velocidade varia com o tempo a uma taxa constante, que você tem, que é a aceleração, e que a aceleração é calculada a partir da variação da velocidade sobre o intervalo de tempo analisado. Hoje nós vamos ver como fica aí a equação horária entre a posição e o tempo dentro desse movimento e uma terceira equação que não depende do tempo, tá? Que relaciona a velocidade, deslocamento e aceleração, que é a equação de Torricelli. Para iniciar, nós vamos ver aqui esse gráfico entre a velocidade e o tempo. Você percebe, que aqui você tem um gráfico crescente, tem uma reta crescente. Então, esse gráfico indica que o movimento ele é acelerado, tá? Ou seja, a aceleração ela é constante. Para você encontrar o deslocamento a partir desse gráfico, basta você calcular aqui a área abaixo desse gráfico. Você percebe aqui que você tem um trapézio também. Aqui você tem um trapézio. Lembrando como é aqui a área de um trapézio, é igual a base menor mais a base maior, multiplicado aqui pela altura e dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Nós vamos aqui substituir. Lembre-se, a área abaixo do gráfico é o nosso deslocamento, ΔS, tá? Então, você já pode até substituir aqui, Então, nós vamos ter ΔS vai ser igual, a base menor aqui vai ser, essa distância aqui de 0 a V0, então vai ser V0. Mais a base maior, que vai ser de 0 até V, ou seja, vai ser o V. Multiplicado pela altura, a altura, pessoal, esse trapézio ele está deitado, tá? Então, a altura aqui seria de 0 até T. Então, seria T, que é a altura. Dividido aqui por 2. O que é que eu quero que você faça aqui? Nós sabemos lá que a equação horária da velocidade tem a seguinte forma. V igual a V0 mais ou menos, mais ou menos, a aceleração vezes o tempo, tá? Então, onde tem V, você vai substituir por esse termo aqui, Então, nosso ΔS vai ficar igual a V0. No lugar do V, substitui, tá certo? Multiplicado por T aqui. Tudo isso dividido por 2. Então, nosso ΔS, será igual... Fazendo aqui a multiplicação de forma distributiva, tá? O T vai multiplicar todo esse termo aqui dentro do parêntese. Então, você vai ficar com V0T mais V0T mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. T vezes T dá T ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, vai ficar 2 para cá, Vou distribuir logo a divisão. Certo? Você sabe que esses termos são iguais, Então, você tem aqui, que ΔS é igual a 2 vezes V0T. Estou somando esses dois termos sobre 2, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Esse 2 vai embora com esse, Então, o que é que sobra? Que V0T mais AT ao quadrado sobre 2 é igual ao nosso deslocamento. Eu sei, pessoal, que o deslocamento ΔS ele é igual à posição final menos a posição inicial. Então, vou colocar esse termo aqui no lugar do ΔS. Então, nós vamos ter aqui que S menos S0 será igual a V0T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Tá certo? Esse S0 eu vou passar aqui para o outro lado, ele vai com sinal positivo, tá bem? Então, nós temos que S é igual a S0 mais V0T mais a aceleração vezes T ao quadrado sobre 2.
Então essa é a nossa função aí horária da posição, tá? Nós temos a posição dependendo aqui do tempo, né? Então nós temos aí a seguinte equação. Fica esse mais ou menos aqui, porque a aceleração ela pode ser tanto positiva quanto negativa. O que é que você percebe aí, né? Que a equação da posição em função do tempo é uma equação que tem um termo ao quadrado, ó. Ou seja, vai ser uma equação, vai ser uma função quadrática aí, então. O gráfico dessa função, ele vai ter, né, a forma aí de uma parábola, tá? Lembre-se aí lá da matemática, a função do segundo grau. Vamos agora para uma segunda equação aqui, que eu quero mostrar para vocês hoje também, que é a equação de Torricelli. Nós vamos utilizar a equação horária da posição que nós encontramos anteriormente e vamos também utilizar a equação horária da velocidade. Então vamos lembrar aqui quais são elas. A equação horária da velocidade vai ser V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. E a da posição S igual a S0 mais V0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Eu vou retornar à forma anterior, em que esse S0 volta aqui para o primeiro membro e eu fico com a seguinte expressão, ó, ΔS igual a V0t mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Pessoal, essa equação de Torricelli, nós vamos tentar tirar o tempo. Vai ser uma equação que não vai depender do tempo em sua estrutura. Dessa forma, nós vamos eliminar o termo tempo da equação e deixarmos apenas velocidade, aceleração e deslocamento. Esse é o intuito. Para isso, eu vou substituir na segunda equação, né, o termo t retirado dessa primeira equação aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou mandar esse termo aqui para o outro lado, então você vai ter que V menos V0 é igual a aceleração vezes o tempo. Passando esse A dividindo, eu encontro que o tempo é V menos V0 dividido pela aceleração. Então, eu vou substituir esse termo aqui dentro. Então, nosso ΔS será igual a V0 vezes esse termo aqui, mais A vezes, então, no lugar do T, substituir por tudo isso aqui, ó. Vou colocar o A sobre 2 bem aqui para ficar separado. Agora, vamos só fazer as operações. V0 vezes V, V0V, menos V0 ao quadrado. Tudo isso vai ficar sobre a aceleração, mais, repete aqui A sobre 2, multiplicado aqui, ó, esse expoente 2, ele vai valer tanto para esse termo aqui de cima, quanto para esse termo aqui de baixo. Então, embaixo, pessoal, você vai ter A ao quadrado, tá? Enquanto que em cima você vai ter um produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. Se você não se lembra, vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, esse aqui seria o termo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse A ao quadrado aqui para fora, tá? Desse parênteses. Então, vai ficar ΔS igual a V0V menos V0 ao quadrado sobre A, mais, tirando aqui esse termo, vai cortar esse quadrado com esse A, então vai ficar 1 sobre 2A. E repete todo esse termo aqui. Com isso, eu tenho o seguinte, eu vou fazer aqui mais esse lado, ΔS será igual a V0V menos V0 ao quadrado sobre A, mais V ao quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado dividido por 2A. Pessoal, agora é só fazer essa soma. Posso tirar aqui o MMC entre A e 2A, né? Vai ficar igual, pessoal, aqui, ó, 2A aqui embaixo. E aqui em cima, no primeiro termo, eu vou ter 2V0V menos 2 vezes V0 ao quadrado. E no segundo termo, só faz repetir.
v ao quadrado menos 2v v0 mais v0 ao quadrado. Aqui você já pode eliminar esse termo aqui, ó, são iguais, um é positivo e o outro é negativo. Então vai sobrar apenas esses dois aqui, ó, tá? Que são os termos que eu quero. Aqui também eu posso fazer o seguinte, né? Menos 2v0 ao quadrado mais v0 ao quadrado vai ficar, né? Menos v0 ao quadrado. Então nossa equação fica da seguinte forma: ΔS igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido aqui por 2a. Vou fazer aqui o meio pelos extremos, então eu terei que v ao quadrado menos v0 ao quadrado será igual a 2a vezes ΔS. Vou passar esse termo para esse lado aqui, então nós chegamos à seguinte conclusão, que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS, tá? Então aqui você tem a equação de Torricelli. Então você combina as duas equações horárias para poder tirar aí o termo t, né? E ficar na dependência de v, ΔS e aceleração. Então essa é a equação que eu queria mostrar para vocês. Então nós temos aqui bem mais bonitinha a equação de Torricelli. Aqui o mais ou menos ele vai depender do sinal da aceleração, tá? Se essa aceleração é positiva ou negativa. Então agora eu vou passar aqui alguns exemplos para vocês, para a gente aplicar essas equações em alguns contextos. Então o primeiro exemplo é o seguinte: a função horária da posição de um ponto material dada em unidades do sistema internacional, então você tem o tempo em segundos, a velocidade em metros por segundo, a posição, né, em metros, que se move com aceleração constante é fornecida a seguir. Então aqui, pessoal, ó, você tem já a sua equação horária e lembrando do modelo, que é qual? S igual a S0 mais V0 vezes t, mais ou menos a aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2. Você vai comparar aqui, ó, a equação horária da posição, o modelo da equação, com a que foi dada na questão. Então, no lugar aqui de S0, você tem quem? 15. Né? Então, a posição inicial vai ser 15 metros. No lugar da velocidade inicial, você tem 10. Né? Só olhar e comparar as equações. Ó. Então, V0 é igual a 10 metros por segundo. No lugar da aceleração, você tem aqui 2. Mas você tem que entender que esse 2 é resultado de uma divisão por 2. Ó. Ou seja, esse 2 é igual a A sobre 2. É o termo que acompanha t ao quadrado. Então, você faz aqui o meio pelos extremos, A vezes 1 dá A. 2 vezes 2 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? Então, vamos ver aí a opção que se encaixa aqui nas nossas respostas. Posição inicial 15, você tem aqui a letra D. É a única que tem 15 metros. A questão pede unidades do sistema internacional, então 15 metros. 10 metros por segundo e 4 metros por segundo ao quadrado. Então, seria aqui a opção D. Beleza? Vamos para a próxima. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale. Então, é o seguinte. Vamos só anotar aqui as informações. Como ele partiu do repouso, você tem velocidade inicial 0. O deslocamento aqui realizado foi de 12 metros. E a velocidade final que o móvel conseguiu atingir foi de 6 metros por segundo. Eu quero, pessoal, a aceleração. Você percebe que a questão não lhe deu tempo. Então, nós vamos utilizar a equação de Torricelli, que é uma equação que não tem o tempo em sua estrutura. Então, como é a equação de Torricelli, v ao quadrado, v final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes ΔS vezes A. Então, no lugar de v final, eu vou colocar 6, né? Que é a velocidade final. Velocidade inicial é 0.
Como teve um aumento de velocidade, eu parti do repouso e cheguei a uma determinada velocidade maior, ou seja, o módulo da velocidade aumentou, então a aceleração é positiva, então utilizei aqui o mais. 2 vezes o deslocamento foi 12 metros e a aceleração é o que eu quero encontrar. 6 ao quadrado eu terei 36, tá bem? Esse zero sai, né? Então fica 2 vezes 12, que vai dar 24 vezes A. Eu vou mudar só a ordem aqui dos termos, tá? Mas a igualdade continua. Então vai ficar 24 vezes A igual a 36. Passando aqui, né, dividindo o 36 por 24, eu terei 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa aqui seria a nossa resposta, tá? Opção correta, letra A. Então, pessoal, o objetivo era esse, mostrar as equações que faltavam do movimento retilíneo uniformemente variado e resolver alguns exercícios mostrando a aplicação das equações, tá? Futuramente, em um próximo vídeo, eu vou fazer uma análise apenas dos gráficos de cada equação e resolver mais questões aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!